Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never... Olá galera, voltando aqui com mais um vídeo, e o vídeo dessa vez contém novidades, e uma dessas novidades é que eu me mudei de cidade para começar a cursar jornalismo, na verdade comunicação social / jornalismo na UFV. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi a minha primeira semana de aula, então eu espero muito que gostem. Eu não consegui mostrar tanta coisa, na verdade, porque eu tava meio tímida, meio assim de gravar, então... não consegui mostrar muito, mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então bora lá pra essa nova rotina que tá começando e essa nova fase aqui do canal. A primeira coisa que eu tenho que explicar é que na segunda-feira era pra eu ter aula o dia inteiro, só que como foi o primeiro dia de aula, eu só tive aula de manhã, não tive aula à tarde, então foi assim, uma aula bem introdutória, nem teve nada pra anotar, só uma apresentação e foi isso, não teve muita coisa. Meu primeiro dia de aula, tô falando baixinho porque eu tomei muita voz. Eu tô indo pra aula agora. Então, bora lá. Eu nem falei direito, mas no primeiro dia de aula eu tive aula de Narrativas Jornalísticas 1. E na terça-feira, que foi o segundo dia de aula, eu tive aula de Teorias da Comunicação e Fotojornalismo 1. Só que também não teve nada para anotar. E na terça-feira eu também tive aula de Introdução ao Curso de Comunicação Social. Só que não teve realmente nada para anotar, nem nada para fazer. Então foi uma semana assim bem tranquila, porque não teve muita coisa mesmo. Os professores só passaram um plano de estudos, que seria o que a gente faria durante o semestre, e foi isso. Não teve nada demais assim, nem matéria direito. Só passaram umas atividades também, mas coisa boba. Então foi bem tranquilo e bem de boa. Só um adendo que eu fui de calça jeans na terça-feira e eu me arrependi muito. Eu devia ter ido de short ou de saia, porque essa cidade é impressionantemente quente. Faz calor o tempo inteiro, não para de fazer calor. Isso quando do nada não bate uma chuva no meio da tarde que passa em 5 minutos. Não é reclamando não, é só que assim, eu não estou acostumada com tais temperaturas. Estou me sentindo um pouco... não sei, um pouco incomodada com o tamanho calor. Acabei de sair da aula, tô voltando pra casa agora pra almoçar. Tive aula de fotojornalismo e teorias da comunicação. Agora que eu já tô na minha terceira semana de aula, porque infelizmente eu demorei muito a editar esse vídeo, eu posso dar umas explicações maiores sobre como tá sendo. A matéria de narrativas jornalísticas é uma matéria assim que inicialmente a gente tem a teoria para entender como funciona, mesmo para fazer um gênero textual de jornalismo, que no caso é entrevista, reportagem, notícia, esse tipo de coisa. E depois a gente parte para a prática para realmente fazer esse texto. Tanto que na primeira aula de verdade que teve, o professor explicou como se fazia uma entrevista, como funcionava a dinâmica de uma entrevista e passou uma atividade pra gente fazer, de fato, uma entrevista, entrevistando algum colega. E foi uma atividade, assim, sensacional, eu amei, foi muito divertido e escrever a entrevista, digitar ela foi muito bom, eu gostei bastante. Foi, assim, uma atividade que eu amei, simplesmente amei, foi sensacional. Já na matéria de Teorias da Comunicação, que foi a segunda matéria que eu tive, é uma matéria que não tem parte prática, é só teoria o
tempo todo. Então, a aula tem uma dinâmica de que o professor passa um texto, a gente lê esse texto e na aula é debatido e explicado os conceitos do texto. O primeiro texto que foi lido foi um de Paradigmas da Comunicação, que sinceramente foi um texto assim bem complicado, mas até que eu gostei bastante, não achei ruim. Foi até bom de ler, apesar de ser meio complicadinho. E a matéria de teorias é isso. Já fotojornalismo é uma matéria que também é na mesma vibe de narrativas jornalísticas, que mistura teoria e prática. Então é uma matéria bem dinâmica. O professor começou passando pra gente uma atividade de apresentação, que era pra gente se apresentar através de uma colagem contando fatos da nossa vida através de fotos. Então, eu fiz uma colagem bem bonitinha, com fotos da minha família, da minha gata, dos livros que eu gosto, de várias coisas assim. E a segunda parte da atividade era escolher uma foto jornalística que tivesse algum significado pra gente. E eu também achei bem divertida essa atividade, porque deu pra conhecer muito do estilo de cada um através disso, então foi bem legal também. A experiência de estar estudando jornalismo tem sido bem legal, apesar de ter muito texto para ler e muita coisa para fazer. Porque, resumidamente, tem que estar o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro pesquisando, o tempo inteiro indo atrás de artigo e lendo os artigos que os próprios professores passam. Tem que estar o tempo inteiro sempre ali se atualizando com relação à comunicação, então é uma coisa assim bem puxada, porque tem que estar lendo muito, fazendo muito. Só nessas 3 semanas já foram passados 3 livros para ler e, se eu não me engano, 4 textos. Eu não tenho certeza se é 4 mesmo, mas acho que é. E eu achei bastante coisa, porque eu estava acostumada com a dinâmica da escola, que quase não tinha coisa para fazer. Era mais uma atividade, talvez umas 10 questões do livro, no máximo alguma coisa assim, mas no geral não tinha tanta coisa. E estudo pro vestibular também não tinha tanta leitura assim, então tá sendo bem pesado, bem puxado essa parte das leituras. Mas que bom que eu já gosto de ler, então tá sendo um pouco mais tranquilo. Não tanto porque os livros são bem grandes e alguns têm palavras muito complicadas, os textos às vezes têm umas palavras difíceis, então tem que ficar pesquisando, mas eu tô gostando bastante. Na real, os livros nem são tão grandes, são de umas 200 páginas, mas os professores sempre esperam que a gente leia muito rápido, tipo de uma semana pra outra. Então fica meio complicadinho, porque como é livro técnico, eu pelo menos tenho muita dificuldade para ler livro técnico. Eu demoro muito para ler livros que não são de fantasia ou ficção. Livros que não são de ficção, eu demoro muito tempo para ler. Então eu tô tendo que me acostumar com essa ideia de ler mais livros técnicos do que livros de ficção. Porque, inclusive, eu não tô tendo tempo pra ler ficção, porque se eu tirar tempo pra ler ficção, não tem como eu ler os livros da faculdade. O que tá sendo, assim, uma escolha difícil, pra dizer o mínimo. Mas apesar disso, o curso tá sendo incrível até o momento, apesar de que eu não posso falar muito porque eu só tô no curso há 3 semanas, mas até o momento tá sendo exatamente aquilo que eu esperava e aquilo que eu desejava. Então eu tenho gostado bastante, mas vamos ver como vai ser daqui pra frente, porque só o futuro dirá como eu vou me sair no curso. E inclusive em breve eu já vou ter provas e atividades avaliativas e esse tipo de coisa, então tem bastante coisa pra fazer, bastante coisa pra estudar, porque as coisas são marcadas assim com antecedência, mas tipo vai sendo passado um monte de conteúdo e aí a gente tem que ir estudando pra não deixar acumular, porque se deixar acumular fica muita coisa pra cima da hora e da época da prova. E eu pelo menos não gosto de acumular matéria, nunca gostei, então eu prefiro estudar com antecedência pra na hora da prova eu não precisar aprender o conteúdo e só poder revisar ele e rever as coisas e relembrar alguns detalhes que talvez eu não lembre no momento. Só um detalhe que se eu estiver me embolando aqui pra falar é porque eu tô fazendo isso aqui no freestyle, eu simplesmente peguei e comecei a falar, então tá sendo uma narração bem conversa mesmo, uma vibe bem vamos bater um papo de amigas. Então me perdoem caso eu estiver falando meio rápido, ou me embolando, ou voltando atrás, ou travando porque esqueci a palavra, então acontece.
Agora, sobre o que eu estou fazendo aí nesse momento do vídeo, eu tava pesquisando um pouco para entender melhor sobre os paradigmas da comunicação, que eu tava lendo o texto de teorias da comunicação, só que eu tava com muita dificuldade de fato, compreender o que tava querendo dizer. Então eu pesquisei no Google para ter uma noção melhor do que queria dizer e para poder entender melhor o que o texto tava querendo expor, porque querendo ou não, as ideias são meio abstratas, não é como, sei lá, estudar uma ciência exata, que é tudo mais objetivo. É tudo muito abstrato nesse tipo de matéria. Então, é uma matéria, assim, que filosofa bastante. Vai pra todos os lados. Eu tenho até dificuldade de acompanhar a aula, porque às vezes o professor começa a explicar uma coisa e aí eu fico meio confusa e meio perdida, porque é muito abstrato mesmo. Não é uma coisa muito exata e não tem fórmula, então me complica um pouco. O vídeo já tá meio que chegando ao fim, mas eu só queria dizer que eu estou mesmo tentando ver se eu volto a postar no canal com mais frequência, porque eu tenho tido longos momentos de pausa, mas as pausas que eu fiz ultimamente é por conta dessa questão de que eu mudei de cidade, fui aprovada na faculdade, então minha vida ficou uma bagunça e virou de cabeça pra baixo. E até agora ainda tá meio de cabeça pra baixo, mas eu tô tentando arrumar e organizar a minha vida pra poder finalmente voltar a postar pra vocês. E voltar a estar ativa aqui no canal, porque na verdade eu gosto muito de gravar para o YouTube, eu gosto muito de produzir conteúdo, mas eu tenho que me planejar melhor para conseguir ter tempo e conseguir me organizar para fazer postagens mais regulares. Então peço que tenham paciência comigo nesse quesito, e é isso. Mas tem aula, porque hoje vai ter uma palestra com alguns jornalistas, então bora lá. Só queria dizer que se você gostou, deixe seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal caso ainda não for inscrito. E é isso, até a próxima! I wish I never let you go.